Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar 10 sites que vocês precisam conhecer antes de vir morar em Portugal. Tenho certeza que essas dicas vão ser muito úteis nesse processo de imigração, também para procurar casa e emprego aqui em Portugal. Então vem comigo! O primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o da VFS Global, que é a empresa terceirizada pelo governo responsável por emitir os vistos para Portugal quando vocês ainda estão no Brasil. Aqui no site da VFS Global, vocês conseguem consultar todos os tipos de visto, inclusive os de residência, e saber quais são as regras e os documentos que precisam ser apresentados em cada caso. Depois, é possível fazer o agendamento para a apresentação desses documentos e acompanhar o pedido de visto. O segundo site é o do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Aqui também vocês vão ver mais detalhes sobre o processo de solicitação e renovação da autorização de residência, todos os documentos necessários e também o contato para fazer o agendamento, para ir ao CEF já aqui em Portugal e apresentar a documentação necessária para essa autorização de residência. No site do CEF vocês também conseguem consultar sobre o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, quais são os documentos necessários e como solicitar. Com este estatuto, vocês podem concorrer a concursos públicos em Portugal, votar em eleições municipais e também solicitar o cartão de cidadão, mas isso não significa cidadania portuguesa ainda. O terceiro e o quarto sites que eu vou recomendar são relacionados a aluguel ou também compra de imóvel, caso vocês queiram investir aqui em Portugal. O primeiro deles é o imovirtual.com, em que vocês podem aplicar diversos filtros e procurar aquela casa ou apartamento que mais se encaixa nas suas preferências. Por exemplo, podem filtrar entre apartamentos, moradias, quartos, enfim, e se é para comprar, arrendar, que significa alugar, ou para férias, e filtrar a localização. Por exemplo, Porto Conselho, que é a cidade, e depois filtrar o preço, área útil, tipologia, se é um T0, ou seja, um kitnet com 0 quartos, um T1, um apartamento de 1 quarto, T2, T3, T4, assim por diante. E há também alguns outros filtros que vocês podem aplicar, por exemplo, o ano da construção, a quantidade de casas de banho, a condição do apartamento, se é mobiliado ou não, e algumas outras questões. Assim, vocês vão ver todos os resultados possíveis, podem ser em lista ou então no mapa. O quarto site que eu vou recomendar é o idealista.pt, que também serve para buscar moradias, seja para comprar ou arrendar. Ele funciona de uma maneira muito parecida ao imovirtual, porque vocês podem fazer todos os filtros que eu comentei aqui também. O legal do Idealista também é que é possível aplicar um filtro de localização desenhado no mapa. Então imaginem, se vocês quiserem uma moradia que seja próxima à linha do metro no Porto, vocês podem desenhar a região da linha do metro e vão só aparecer as moradias que se encaixam nos filtros que vocês aplicaram nessa região. E nesses dois sites vocês também podem ligar alertas de e-mail para receber sempre que houver uma nova oferta com os filtros que vocês buscam. O quinto site que eu recomendo para quem está pensando em vir morar em Portugal é o meusalario.pt. Nesse site vocês conseguem ter uma noção de qual seria o salário médio na tua área com os anos de experiência que tu tens. Por exemplo, aqui na área carreira, em compare o seu salário, eu consigo filtrar, por exemplo, uma pessoa que seja da área de marketing. Ele traz as opções economista de marketing e vendas, especialista em marketing, funcionário da área de marketing, gerente do departamento de marketing, gestor comercial, vendas ou marketing. Eu vou selecionar a opção especialista em marketing. Anos de experiência neste posto, digamos 4 anos. Ele traz um resultado de salário bruto mensal de 1.057 euros brutos para um especialista em marketing em um emprego full-time de 40 horas semanais. Mas esse salário também pode variar entre 870 euros e 1.440 euros brutos. Tudo, claro, dependendo da região e da empresa de trabalho. Claro que esses valores podem variar muito de acordo com a cidade, porque inclusive uma pesquisa recente da Randstad mostrou que os salários em Lisboa podem ser até 20% mais altos do que no Porto. Então imaginem ainda em outras cidades menores de Portugal. Tem uma diferença bem grande
mas também tem a ver com o custo de vida de cada cidade. Então, sim, pode ter muita variação entre um salário em Lisboa e um salário em Leiria, por exemplo. Mas esse site é muito útil para vocês terem assim, uma ideia de quanto mais ou menos receberiam nessa área aqui em Portugal. Falando em salários, eu aqui comentei sobre os salários brutos médios, né, por profissão, mas o importante é, e quanto entra na conta? Quanto é o desconto de IRS, que é o Imposto de Renda, e de Segurança Social, que é como se fosse o nosso INSS do Brasil. Sim, porque aqui nós também temos esses descontos e eles variam de acordo com o agregado familiar, com a região onde se mora, se é em Portugal continental ou em alguma das ilhas dos Açores ou da Madeira. Então, o sexto site que eu indico aqui é o doutorfinanças.pt, onde tem um simulador de salário líquido 2021. Vou fazer aqui uma simulação, então, como se fosse para aquela pessoa especialista em marketing que ganha uma média de 1.057 euros brutos, como nós vimos no meu salário.pt, tá bem? Então, o agregado familiar, localização é Portugal continental, situação não casado, número de dependentes 0, vencimento base vai ser 1.057 euros, como a gente viu no caso daquele profissional, retribuição extraordinária 0, outros rendimentos sujeitos a IRS e Segurança Social 0, outros rendimentos sujeitos a IRS 0, outros rendimentos isentos 0, taxa de Segurança Social 11%, que é o que geralmente se paga por aqui. Se recebe subsídios em duodécimos, vou colocar que não. Os subsídios, o que são? É o subsídio de Natal, que geralmente nós recebemos até o dia 15 de dezembro, e o subsídio de férias, que sim, aqui a gente não recebe só 30% de apoio de férias, a gente recebe um salário inteiro. Então sim, aqui em Portugal, na verdade, nós recebemos 14 salários anuais e algumas empresas optam por pagar esses subsídios divididos pelos 12 meses. Então seria este caso dos subsídios em duodécimos. Mas eu vou fazer a simulação que não é o caso, porque não é assim tão comum. Subsídio refeição. Vou colocar que a pessoa tem e que recebe em cartão ou vales refeição, porque nesse caso não tem desconto de imposto de renda. Vou colocar um valor diário de 7 euros, para arredondar aqui, e dias úteis 22, que é a média, né, do que trabalhamos mensalmente. Então, o resultado dessa simulação foi que o rendimento tributável dessa pessoa vai ser 1.057 euros brutos, né, como a gente já tinha comentado, que era esse o salário médio nessa área. Depois, o subsídio de alimentação, ela vai receber mais 154 euros e esse valor não é tributado. A taxa de retenção do imposto de renda vai ser de 12,20% e a contribuição para a Segurança Social vai ser de 116 euros com 27 cêntimos, enquanto o salário bruto dela era de 1.057 euros, mais o subsídio de alimentação. No salário líquido, ela vai receber 966 com 73 cêntimos. E isso significa ainda um custo total para a empresa de 1.462 euros com 4 cêntimos. Agora que tu já tens uma noção de quanto ganharias em Portugal em salário bruto e também em líquido, vamos colocar a mão na obra e procurar o teu primeiro emprego aqui em Portugal? Os próximos sites que eu vou recomendar são sim para busca de emprego. Então o sétimo é o LinkedIn, que é uma das plataformas mais usadas aqui em Portugal para divulgação de vagas, inclusive foi por ali que eu consegui o meu emprego aqui em Portugal. O oitavo é o neovoo.pt, porque também a gente consegue colocar vários filtros e alertas muito úteis. Eu sempre gostava muito de usar esse site, apliquei para muitas vagas por aqui. E o nono site que eu vou recomendar é o indeed.pt. Nesse site também vi muitas vagas interessantes. E o décimo e último site que eu vou recomendar hoje é o site do imtonline.pt. Nesse site vocês conseguem ver toda a documentação e os procedimentos necessários para fazer a troca da carteira de motorista brasileira pela carta de condução portuguesa, porque sim, Brasil e Portugal têm um acordo e que é um processo bem simples e fácil de fazer. Ao entrar no site, vocês já vão ver uma área que é troca de títulos de condução estrangeiros. A segunda opção
são os títulos de condução obtidos em países com acordo bilateral ou regime de reciprocidade com Portugal, de reconhecimento e troca de títulos de condução, que é o caso do Brasil. Então, vamos ali em Saber Mais e vão ter todas as regras necessárias. É importante comentar que com a carteira de motorista brasileira, nós podemos dirigir aqui enquanto somos turistas, mas depois de fixar residência e ter o título de residência, nós temos até 90 dias para dar entrada nesse processo de troca. O processo de troca da carteira de motorista é super simples, eu só precisei fazer um exame médico no meu centro de saúde e paguei R$4,50 na época, inclusive agora em 2021 nem tem taxas mais para essas consultas no centro de saúde. Depois também tive que fazer a autenticação da minha carteira de motorista no consulado brasileiro aqui no Porto, apresentar o meu título de residência e também entregar a carta de condução brasileira e pagar uma taxa de €30. E esse procedimento agora é feito online, basta preencher o formulário e enviar a documentação necessária. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo e que seja muito útil para vocês nesse processo de planejamento de imigração para Portugal. E se conhecem alguém que também está nessa fase, envie esse vídeo para eles também, que eu espero poder ajudar muitos brasileiros a concretizarem esse objetivo. Se esse conteúdo foi útil para ti, dá um like aqui nesse vídeo, porque isso também me ajuda a saber que vocês estão gostando e que eu estou produzindo um conteúdo interessante para vocês. E para não perder nenhum dos meus conteúdos, me segue no YouTube, Instagram, blog, Spotify, Pinterest, porque todos os dias tem algum conteúdo novo sobre a vida em Portugal e sobre as viagens pelo mundo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, um beijo e até mais!